Olá pessoal, esse vídeo nós trataremos sobre o tema pós-modernidade. Está sendo muito discutido na academia, nos programas de mestrado, de doutorado. Uns amam, outros odeiam, uns criticam muito, outros defendem com veemência, uns fazem chacota, dizem que não existe, que é uma grande invenção, já outros usam em suas teses, debatem e fazem um debate de muita qualidade a partir desse termo, a partir desse conceito. Nós não vamos nos esquivar e vamos sim, não só apresentar o termo, como nos posicionarmos em relação a ele. Pós-modernidade. É esse conceito que nós discutiremos aqui nesse vídeo. O termo pós-modernidade ele surge com Lyotard. Lá naquele momento, quando Lyotard criou esse termo, quando ele criou esse conceito, a ideia de Lyotard era: nós não aceitamos nenhuma metanarrativa. As metanarrativas perderam a plausibilidade. As metanarrativas já não são mais aceitas. Verdades absolutizantes, verdades universais, elas já não são mais aceitas, elas decaíram. É assim que nós temos o nascimento do termo pós-modernidade. Mas de lá para cá, esse termo foi muito discutido. Você tem o Habermas que não discute pós-modernidade, mas discute modernidade radicalizada. Você tem uma porrada de outros teóricos, e aqui eu vou citar um especificamente, que eu acho que é o grande nome hoje, penso eu, que é a figura que mais bem representa o termo hoje, pós-modernidade, como nós estamos o conhecendo e usando amplamente em teses, dissertações, trabalhos de conclusões de curso, enfim, em pesquisa científica de alto nível. Bauman. Bauman não só discute o termo, não só usa o termo, como ele faz uma distinção do Lyotard extremamente importante, que é o limiar do que nós queremos discutir a partir de Bauman, deixando o Lyotard, deixando o conceito de pós-modernidade que Lyotard criou, que Lyotard discutiu. O que é que diferencia o conceito do Bauman do conceito do Lyotard? Esse conceito mais modernizado do Bauman. Primeiro, segundo Bauman, a pós-modernidade ela não é o rompimento com a modernidade. Ela não é. É como se, vamos tentar entender, a partir de um conjunto, existisse um grande conjunto da modernidade e dentro da modernidade existe a condição pós-moderna. A pós-modernidade para o Bauman, ela não representa a ruptura com a modernidade. Porque a maior parte dos críticos diz assim, vem cá, essa é a maior conversa. Vejam, a racionalização que é própria da modernidade, tem como dizer que a racionalização acabou? Tem como se afirmar isso? Os próprios socialistas criticam muito a pós-modernidade. Confesso que muitos dos pós-modernos fazem muito um debate político, negando o socialismo, negando a luta de classes, negando essa mega narrativa, que é a teoria socialista, ou marxista, mais especificamente. Enfim, mas por que o fazem? E quando fazem, é que nos interessa. Fazem levando em consideração o termo pós-modernidade que Lyotard criou. Não discutem o termo que Bauman propôs. O que o Habermas chamou de modernidade radicalizada, por exemplo, o Bauman chama de pós-modernidade. Existe o conceito de modernidade tardia, hipermodernidade, mas eu penso e defendo que o conceito que mais bem expressa essa condição atual da humanidade seja o termo pós-modernidade usado pelo Bauman, que representa uma modernidade em processo de construção e desconstrução. Ela em processo de amadurecimento e reflexão, como se ela estivesse fazendo uma autoavaliação. Que isso faz muita diferença quando nós vamos criticar ou compreender, ou tentar compreender, se é que você que está me assistindo vai dar essa possibilidade ao termo de tentar entendê-lo, de tentar compreendê-lo a partir dessa perspectiva do Bauman. Digamos que o termo é novo, o termo surge de uma forma e vai se remodelando a partir do Bauman, sobretudo, e que
está dado, está colocado nas discussões acadêmicas. Nós temos só duas opções, usá-lo ou rejeitá-lo. Penso que nós não podemos, mesmo que o termo não seja capaz de ser em sua plenitude definido, tem uma definição só que consiga abarcar o termo e que seja capaz de dirimir todas as dúvidas, ainda assim penso que nós não podemos nos furtar de usá-lo, porque está dado uma nova condição. Nós não vamos ficar em cima do muro, não. Nós entendemos que a pós-modernidade, assim como Bauman, não é uma ruptura com a modernidade, que a pós-modernidade é uma continuação da modernidade, mas uma modernidade que está se autoavaliando. É como o próprio Bauman disse de forma muito elegante, a pós-modernidade está se psicanalizando. É como se ela estivesse fazendo uma autorreflexão. Habermas chamou isso de modernidade radicalizada, guardando as devidas proporções dos dois teóricos, porque o Habermas é contra o termo pós-modernidade. Mas tiveram vários que discutiram a pós-modernidade com outros termos. Hipermodernidade, modernidade tardia. Vamos pegar o Deleuze e o Guattari, embora não sejam pós-modernos, sejam pós-estruturalistas, mas nem o Bauman leia Deleuze e Guattari, por exemplo, e você vai encontrar muitas semelhanças teóricas. Porque o Bauman, diferente de Lyotard, não compreende que a pós-modernidade é a ruptura com a modernidade. A maior parte dos críticos, quando querem criticar o termo pós-modernidade, criticam dizendo que, olha, como assim acabou as metanarrativas? Como isso é possível? Como assim a racionalização acabou? Desde quando? Nós percebemos a racionalização sempre. Nós percebemos as meganarrativas ainda muito forte. A própria metafísica, por exemplo, não dá para comparar o ateísmo crescente, a indiferença a Deus nos países europeus, com a fé cada vez mais forte, esse reencantamento do mundo, essa revanche do sagrado que está acontecendo na América Latina, cada vez uma religiosidade mais radicalizada, um fundamentalismo crescente, não só na América Latina, no mundo, inclusive em alguns países europeus. Ora, como é que a gente vai definir isso? Se não a partir de uma perspectiva de Bauman ou de outros que estabeleçam que essa nova realidade precisa ser interpretada, precisa ser conceituada. Penso e defendo que o melhor conceito para gerenciar esse debate, para aplicar um conceito a essa nova realidade, seja a proposta do Bauman de que é uma condição pós-moderna. Não com isso dizendo que a racionalização acabou de uma vez por todas, as metanarrativas acabaram de uma vez por todas, que todo o conjunto das características da modernidade desapareceu, se esvaiu. Não, ao contrário, ela continua, a modernidade continua. Mas dentro dessa modernidade que continua, nós temos uma nova condição, que é uma condição pós-moderna, marcada pelo individualismo, ou o individualismo é próprio da modernidade, tal qual nós conhecemos nessa condição pós-moderna. Cada vez mais, o parâmetro é de escolhas pessoais para as metanarrativas. Eu vou para o marxismo, eu leio diversos teóricos e vou adaptando o que eu, subjetivamente, entendo ser correto. É uma escolha cada vez mais pessoal, afastada das instituições. Ou nós não vamos discutir que as instituições estão em declínio? Todas elas, família, igreja, Estado, a autoridade está perdendo cada vez mais o seu sentido e sendo diuturnamente questionada. Isso não é realidade própria da modernidade, pode chamar como Habermas, uma modernidade radicalizada, ou, como eu prefiro, uma pós-modernidade tal como pensada por Bauman. O que eu sei de certo é que nós não podemos nos furtar de fazer esse debate e nem de usar o termo pós-moderno. Logicamente, sabendo das limitações do termo. O termo pós-moderno não abarca com plenitude, de forma absoluta, toda essa condição que nós estamos aqui chamando de condição pós-moderna. Tudo bem. E nem acho que deve ter pretensão a isso. Mas por conta disso nós não vamos usar o termo? Ao contrário, devemos usar, discutir e rediscuti-lo, como tantos outros termos que são discutidos ao longo da história. O próprio socialismo, a própria ideia de religião. O que é religião? Procure o termo religião e veja
quantas perspectivas de definições nós temos para esse mesmo conceito, para um único conceito. E por conta disso nós vamos deixar de usar o termo religião para tentar nos referirmos a algo que nós entendemos ser religião? Não. Pós-modernidade da mesma forma. Eu já ouvi o absurdo de colegas, que inclusive eu respeito muito, acadêmicos, dizer assim, o termo pós-modernidade não diz nada, não existe, como não? Eu fico me perguntando se essas pessoas se deram a oportunidade de ler, por exemplo, o Bauman, o Pedófilo e tantos outros, se pelo menos se oportunizou lê-los. Porque de uma coisa eu tenho certeza, os pós-modernos, embora politicamente eu não concorde com eles, mas aqui a gente não está para debater política. Por exemplo, o Bauman, no final do seu livro, ele vai fazer uma crítica ao mundo atual, a esse mundo do consumo excessivo. Ele faz uma grande crítica, belíssima crítica, e no final ele fala de uma moral da elite, que a elite vai ter uma consciência moral para alterar esse status quo. Não acredito nisso, que a elite vai ter uma consciência moral para mudar o mundo tal como ele está, quando ela está extremamente privilegiada nesse mundo. Mas eu não estou querendo discutir isso. O que eu quero discutir, e que todo pesquisador, pesquisadora, todo acadêmico, acadêmica, tem obrigação, se discute essas temáticas, de pelo menos estudar para poder criticar, é o seguinte, que nós não podemos deixar de usar o termo, porque o termo tem limitações. Entende? Compreende? Então assim, não dá. Repito, você lê Deleuze e Guattari e lê Bauman, para você ver, dialogam muito, embora sejam diferentes. Você lê Bauman e Haber, Bauman e Lepedov, Gides, leia, você vai encontrar muito de similaridade. E o que eu queria finalizar, que de fato é o motivo de usar o termo pós-modernidade. Simplesmente, os pós-modernos, embora, repito, para não ficar muito extenso, eu quero especificar e refletir sobre essa questão, que é a seguinte: a proposta dos pós-modernos, mesmo, repito, discordando deles politicamente, interpreta como ninguém, ao meu ver, como pesquisador, a humanidade tal qual está dada hoje. Ninguém faz uma leitura tão realista, tão responsável, tão à frente quanto os pós-modernos conseguem hoje. Eles identificam a sociedade. Logo, eu acho que se furtar dessas leituras é um grande crime para qualquer pesquisador que se pretende estudar em alguma temática relacionada ao hoje, porque eles interpretam a realidade e descrevem com riquezas de detalhes e de profundidade nas diversas temáticas como poucos, e por isso devem ser lidos, e por isso o termo pós-modernidade deve ser estudado, analisado e, na minha compreensão, usado, sobretudo a partir da leitura de Bauman, que não é uma ruptura e nem é o fim da modernidade, é sua continuação. Repito elegantemente, Bauman é a modernidade se psicanalizando, fazendo uma auto-reflexão. Então eu fico por aqui, até os próximos vídeos, confira nossos livros. Forte abraço a todos e todas.